Olá, queridos ouvintes do Pós-Terror, esse aqui é o episódio 14, finalmente saindo com a temática System Shock. No episódio de hoje você vai escutar eu, Rafael Jacaúna e Bruno Dias falando sobre esse Survivor Cyberpunk de 1994 para computador, lançado pela Looking Glass Studios, que foi o jogo que catapultou ela para se tornar a Irrational Games, a produtora de BioShock, a série BioShock. E aí, meu querido Rodney, como o senhor está nesse lindo dia das mães de 2015? Eu tô cansado, tava dormindo. Tava dormindo? Já são 10 horas da noite, a gente... A hora que você me mandou a mensagem, eu estava dormindo. Eu acordei quando você mandou a mensagem, era 7 e pouco, 8 horas, eu acordei. Esse é um cara muito prestativo quando envia a mensagem, o cara está prontamente atendendo. É porque nós temos uma missão muito importante, que é ler os checados aqui do episódio 13, né? Estamos no episódio 14 e vamos ler rapidinho os checados do episódio 13, que foi sobre... Foi o episódio de RPG Call of Cthulhu com o senhor Eduardo Spor. Incrível esse episódio. E estamos de volta, né? Depois de um longo tempo sem episódios. Se você não quiser ouvir os comentários e quiser ouvir direto o nosso podcast, pule para 15 minutos e 53 segundos. Rodney, leia o primeiro comentário pra gente, por favor. Vamos lá. O primeiro comentário foi do Bruno Pessoa. Ele comentou aqui: aê, pessoal, um monte de ponto. Finalmente vocês voltaram. Eu estava começando a perder minhas esperanças desse novo podcast que tem tudo para ser um sucesso, se perder neste limbo vazio e imensurável que se chama podosfera. Mais vírgulas nas suas frases, por favor, amigo. Ainda mais falando de um tema que eu amo de paixão, que é toda a mitologia do Lovecraft, que sempre achei um tema interessantíssimo para se debater em um podcast, mas muitos poucos falam com uma propriedade intelectual que passa credibilidade. Continuo com o site e não parem nunca. O site estava todo a vapor porque estamos postando noticiazinhas para dar um movimento aqui no site e a gente está gravando vlog também, né? Muito obrigado pelo comentário, Bruno Pessoa. Cara, a gente está se movimentando aqui e tal. E é complicado as coisas de fazer podcast, cara. Dá um trabalhinho para editar, mas acho que a gente pegou o fôlego de novo. E você, Rodney? Obrigado pelo comentário, obviamente. Pessoas comentem sempre. Bom, agora pelo jeito a gente vai voltar. Tá tudo certinho, bonitinho. Estamos com tudo organizado dessa vez. E vamos pra frente. A gente vai falar sobre Lovecraft, com certeza mais pra frente, porque Lovecraft é base do terror, basicamente, de muita coisa. Mesmo que não diretamente, a gente vai falar. E é isso, cara. Obrigado pelo comentário. Eu vou ler aqui o comentário do Davi Gomes Tomé. E aí, galera do Pós-Terror, beleza? Ótimo cast, como sempre. Sou um mega fã do Lovecraft. E já disse isso aqui uns casts atrás. Fiquei de mandar fotos do meu quadro do Cthulhu e tinha dito que iria fazer uma tatuagem do Elder Sign. Bom, aqui estão as imagens. Ele colocou uma imagem do quadro dele do Cthulhu e a tatuagem do Elder Sign, que pra quem não conhece é um jogo de board game da Fantasy Flight. Muito legal. Porra, maneiríssimo esse seu quadro, hein, cara? Tipo, quiser mandar um de presente pra mim, eu aceito. Igual, muito maneiro. Exatamente, com muito maneiro. Eu preciso de mais quadros agora que eu estreiei uma parede nova aqui em casa com os posters e tal. Tá com espaço sobrando, dá pra botar mais coisa. Agora rola essas coisas. Continuando aqui. Sobre o jogo, nunca joguei nenhum RPG na vida. Somos dois, querido. Só os eletrônicos mesmo. Recentemente joguei o Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, que foi o jogo que a gente mencionou lá no episódio. O jogo em si é bem bacana, principalmente pra quem gosta do universo Lovecraft. Porém, como o jogo é antigo e a desenvolvedora já não existe, o jogo está com muitos problemas e bugs nos computadores com processadores mais novos. Chega a ficar impossível de jogar em algumas partes, vale a pena pra quem é fã, porém não pelo preço que está sendo vendido na Steam. Se quiserem se aventurar, preparem-se para muita dor de cabeça. Falou e abraços. Cara, eu realmente preciso comprar esse jogo, Dark Corners of the Earth. Aliás, eu acho que eu até tenho ele, só que eu ainda não parei pra jogar, cara. O Fernando é aquelas pessoas que tem 300 jogos na Steam e não joga. A biblioteca do Fernando é compartilhada com a minha na Steam, né? Tem lá, tipo assim, o Fernando não joga nada. Só eu que jogo os jogos dele, entendeu? É verdade. É tudo Humble Bundle, né? Tudo, $5, 1000 jogos. Pior que eu tô falando, tipo assim, eu tenho menos jogos que você, mas 85% daqueles jogos eu não joguei até hoje. Caramba, cara. Dos meus, Eu trabalho com notebook, meu notebook não tem placa de vídeo, então calculo quando é que eu vou jogar um jogo daqueles, apesar de ter sido tão barato na promoção de venda de verão da Steam. E se alguém quiser te adicionar na Steam, Fernando, você tem... É verdade, as pessoas me adicionam, mas também é porque eu tenho um plano maligno, que é a gente criar uma comunidade do Pós-Terror lá na Steam, e lá a gente pode contribuir com reviews e tudo mais, e é muito legal. Vamos lá, vamos seguir. Vamos lá, vamos para o Salem Filho, que já tá corrigido aqui já, né? Sensacional podcast pelos temas abordados, pelos convidados, resumindo por tudo. Primeiramente, tenho que agradecer por lerem meu comentário, foi uma honra. O Fernando falou meu nome certo, é Salem mesmo, e não Salem, a fatídica cidade do estado de Massachusetts no USA. E um
maravilhoso livro do... Não tá escrito isso, mas é um livro do Stephen King, alguma coisa Salem, eu esqueci agora, Salem. Falando agora do fantástico tema que fiquei meio receoso de comentar aqui, pois eu também nunca joguei RPG de mesa. Ai, qual o problema com vocês? Na moral, ninguém jogou RPG de mesa nessa vida, cara. Nunca foram pro colégio, não. Desculpa, cara. Era o pessoal descolado do colégio, vocês, né? Uhum. Seja como for, nunca tive amigos que gostassem ou curtissem esse tipo de jogo. Por meus amigos serem mais adeptos do modo televisão, console, controle. Eu fui mais por essa vertente também. Pô, eu também jogava muito, cara. Não, vou continuar o comentário que eu comento sobre isso. O primeiro contato que eu tive com Call of Cthulhu foi um jogo lançado em 2005 para Xbox, clássico, né? O primeiro Xbox, chamado Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Aí, o jogo que a gente acabou de falar. Também lançou para computador, como o comentário anterior falou sobre isso. É, exatamente. Posteriormente saiu mesmo para PC. O jogo é a primeira pessoa e muito bom, por sinal. Sugiro um podcast sobre o mesmo. No game existem milhares de elementos de Howard Phillips Lovecraft. Olha só, babaca, né? Selou babaca pra ele. Deixa eu falar, né? E muitos fãs que não jogaram, recomendo. No jogo tem perda de sanidade que deixa os controles alterados e a tela meio turva para simular a loucura. Isso me lembra o Amnésia. Amnésia, isso. A partir do jogo, fui atrás de histórias e fatos da vida de Lovecraft, fiquei fascinado com a genialidade do mesmo e sua contribuição para o gênero terror que até hoje é inserida e homenageada na maioria das mídias. E embaixo ele postou uma foto do jogo do Dark Corners of the Earth. Salem, obrigado pelo comentário, cara. Comente sempre aí, sempre possível a gente vai ler. Cara, toda vez que alguém comenta, é engraçado porque muita gente comenta, poxa, eu nunca joguei RPG de mesa, eu fico assustado. Pelo menos uma vez que tenha ido com um amigo, nem jogado, mas olhado só o jogo. Cara, é meio bizarro isso, eu acho estranho. Mas o primeiro RPG que eu joguei foi no videogame. Depois eu fui jogar no papel, mas eu joguei no papel também, mas tipo, era novo. Eu tinha 14 anos a primeira vez que eu joguei RPG de papel. Mas comecei a jogar RPG de videogame quando eu tinha 12 anos, por aí, mais ou menos. Esse jogo que você falou, Dark Corners of the Earth, a gente tem que jogar, né, Fernando? Tá na lista, né? Tá na lista. Me lembrou muito Amnesia, que é um jogo que eu odeio. Eu acho muito chato. Eu acho um porre, porque não pode matar ninguém. Eu gosto de matar as pessoas. Na verdade, é um jogo que não tem muita história, né? Você vai fazendo as coisas, tem a historinha dele em si, mas eu acho meio um saco. É igual o Slender também. Eu acho um saco esses jogos assim, novos de terror. Mas a gente vai ter que jogar, a gente vai fazer um podcast sobre ele um dia, com certeza, cara. Obrigado pelo comentário. Fernando Lobo, antes de ler o comentário do Fernando Lobo, ele interage em tudo que a gente posta lá no Facebook. Muito obrigado, querido Fernando Lobo, pelos comentários, pelas curtições, por tudo lá que a gente faz. É um grande apoiador e fã do pós-terror. Obrigado, tipo, cuidado, né? O cara pode ser um stalker louco, vai. Caraca, socorro. Não, peraí. Eu tenho que comentar que ele comprou a camiseta do pós-terror. Olha aí. Ah, porra. E pagou diretamente a nossa hospedagem nova. Meu Deus do céu. Parabéns. Incrível. Parabéns. Então, Fernando Lobo, você é realmente um true fã do pós-terror, cara. Porra, parabéns. Eu vou ter que criar uma sessão, né? Tipo, fã do mês. O dia que a gente for abrir pra pessoas, fãs participarem, cara, você vai ser o primeiro da lista, cara, com certeza. Com certeza. Você comprou a blusa, então pode ter certeza que você vai estar no primeiro da lista, cara. Fala, galera do pós-terror, mais um ótimo cast. Me identifico demais com os temas abordados, nenhum deles me desinteressou. Até aquele do Haunted House, cara. Depois você me fala. Cthulhu, com certeza, não vai mudar isso. O grande triunfo de Call of Cthulhu, como RPG, é realmente o que foi abordado por vocês. O prêmio maior do jogo não são riquezas ou poder, como em D&D, e sim a própria vida e sanidade do personagem. É engraçado, eu tô percebendo eu falar, eu pareço um narrador, cara, um radialista, né? Essa coisa de podcast tá me afetando demais. Nas 2 vezes que joguei, morri em uma e perdi a sanidade em outra, mas digo que foram as melhores aventuras de RPG que já joguei. O mundo de Call of Cthulhu influenciou uma série de jogos, além dos mencionados por vocês, podemos incluir Alone in the Dark, incrível Alone in the Dark, e o ótimo Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Caraca, tem que jogar esse jogo, cara. Todo mundo tá comentando isso, cara. Entre outros que sempre incluem Easter eggs ou alguma menção honrosa. Temos também menções mais bem-humoradas, como no último livro da série O Guia do Mochileiro das Galáxias, eu não li o último livro, onde, se não me falha a memória, Cthulhu se inscreve para o programa de seleção para Deus da Nova Terra. Eu não lembro disso, eu tenho ele aqui, eu vou ler, juro pra você. Há também o jogo Cthulhu Save the World, um RPG 2D estilo retrô, onde Cthulhu precisa se tornar um herói para recuperar seus poderes. Eu vou procurar esses links todos e vão estar lá na postagem, beleza? É isso aí, galera. Fico aqui com minha humilde contribuição, tentando me tornar um participante assíduo dos podcasts, mesmo que pelos comentários. Grande abraço. Cara, mais do que assíduo do podcast, você é um apoiador, financiador, você incentiva a gente a continuar gravando, editando essa bagaça podcastal. Obrigado, Fernando, aí continue comentando. Muito obrigado, de verdade. Eu até hoje não terminei também o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu li o primeiro livro só, não li nenhum dos outros, porque eu não comprei a coleção, apesar de ser mega barata, na Saraiva, na Submarino, liga pra gente. Mas até o momento, cara, infelizmente, eu não li. Mas Douglas Adams era um gênio, né? Então deve ser uma parte muito maneira. Próximo comentário é do ilustre senhor Eduardo Spor, que participou conosco do Podcaster. Ele falou: fala, galera, o podcast ficou excelente. Queria agradecer por terem me convidado. Muito maneira a discussão e a companhia, melhor ainda. Rafael, Andrei e Fernando, todos os caras que eu considero como amigos, tanto que eu vejo nos eventos, etc.
Agora eu fico deprimido e vem aquela música do Lonely Man lá do final do Hulk, né? Esqueceram no Roger. Quer dizer, eu não vejo ele sempre assim igual vocês. A gente vai ver, cara. Fica tranquilo que a gente vai perturbar muito a Lena. Fernando, o teu e-mail do site está voltando. Verifica a tua caixa. Deve estar lotada. Carinha feia. Abraços a todos, Eduardo. Eu verifiquei o e-mail e ele me repassou depois. O que aconteceu? O meu e-mail, o Gmail, acha que é spam. Ele acha que é vírus. E pior que o e-mail do Eduardo é do Gmail mesmo, cara. É bonitinho e tal, mas ele tá chegando pra mim como se fosse sabe? Porque o Eduardo deve mandar muito e-mail pra muita gente. Ah, cara, muita gente deve... Enfim, pega o nome de alguém famoso e manda e-mails aleatórios assim e tal. Mas, cara, recebi seu e-mail, eu te respondi lá e, cara, perfeito a sua participação, muito obrigada. Tamo aí, cara. Tamo aí sim. Vamos lá, senhor Fernando, próximo comentário. Léo Pires disse o seguinte: conheci o Call of Cthulhu pela música do Metallica. Tem problema? Eu não gosto de Metallica. Me julgue, por favor. Caraca, tu é muito errado, cara. Tu é muito errado. Caraca, sai desse... Estou te expulsando desse podcast desse momento. Não, mas um dos episódios começou com música do Metallica, né? Tem isso. Continuando no comentário do Léo Pires. Anos depois, fui descobrir o que significa Cthulhu. Não consigo mais desassociar um do outro. Os riffs vêm imediatamente em minha cabeça. Música do Metallica, por favor. Um cara fez um vídeo fan-made juntando a música com um filme homônimo de 2005. Eu nem sabia desse filme. Como o filme é mudo, estilo anos 20, a trilha faz o background. Que legal, cara. Achei muito irado. Aí ele mandou o link pra gente do vídeo. Léo Pires, muito obrigado pelo seu comentário. Vou dar uma olhada aqui no vídeo que você enviou, mas fica aí minha recomendação de Metallica, porque, meu amigo, eu não sei qual é o problema, mas não desce. Mas ter Metallica, Fernando tinha que aprender a gostar de música boa. Fernando só gosta de música estranha. Acontece. O próximo comentário é do Garcia. And here we go. Mais uma maratona. Ok, 3 episódios. Eu ainda não ouvi nenhum episódio. Estou baixando todos, divulgando que algum podcast tem um episódio inteiro sobre Forbidden Siren. Obrigado, cara. Então, logo devem falar sobre Fatal Frame. Cara, com certeza, porque é meu jogo preferido de terror, assim, tipo, terminar a sua mensagem e falo sobre isso. Especialmente Crimson Butterfly. Parabéns pela iniciativa. Coincidências. É um podcast de terror que vou começar a ouvir pelo 13º episódio. Fala sobre um jogo de 1961, que é o ano que eu nasci. Olha aí só. tem uma carinha estranha, tipo, várias coincidências, né? Então, Garcia, obrigado pelo comentário aí. E, cara, Fatal Frame, eu sou fotógrafo, né? Fotógrafo profissional. Apesar de só parecer que sou falador de merda na internet. Mas Fatal Frame foi a primeira coisa que fez eu me interessar por fotografia, né? Na verdade. Tanto que eu mandei uma frase esses dias pra um dos canais do YouTube que eu assisto, falando sobre isso lá, que eles até leram, eu fiquei em segundo lugar no concurso e não ganhei, que eu queria ganhar lá do prêmio deles. Mas tudo bem. E o Crimson Butterfly é o meu preferido também, cara. Então, pode ter certeza que a gente vai falar sobre esse jogo um dia muito, muito foda. Não só sobre ele, como os outros também. Eu não lembro qual é o nome do 2. Acho que o Crimson Butterfly é o terceiro, né? Eu não lembro agora, desculpa. O segundo é Crimson Butterfly e o terceiro é The Tormented. Ah, é verdade. Aí depois tem os outros, que é no apartamento, que é não sei onde. Que eu acho até legal, eu joguei, eu acho legal, mas, tipo, perdeu um pouco do clima que era do Fatal Frame original. Mas, cara, ouça todos os episódios, faça a maratona. Desculpa a gente ter parado logo quando você foi fazendo a maratona dos nossos episódios, cara. Você foi ouvir todos quando a gente parou de fazer no final do ano. E agora a gente tá on fire. A gente tá on fire, a gente vai atrás do outro agora, cara. Então acompanha a gente aí que vai dar bom nisso aí. Não jogue Fatal Frame de novo, que eu fui tentar fazer isso ano passado. Fiquei triste. E é isso, cara. Obrigado. A gente teve 2 comentários, 2 mensagens pelo Facebook, que é do Lucas de Souza Fechio e o Everton Machado. Cara, eu não vou ler o comentário aqui, porque vocês mandaram pelo Facebook e estou incentivando vocês a comentarem no site. Então visita o site, traga os seus comentários, as suas discussões lá pro site pra gente poder discutir junto com vocês, beleza? Porque mensagem enviando um pro outro, a gente não consegue deixar isso público. Isso aqui não é uma democracia. a gente manda. Roger, né? Então vocês mandem por lá. Mandem nos comentários do podcast. No Facebook. É legal, é ótimo. Compartilhem, curtam tudo. Mas não vamos comentar os comentários de lá. As mensagens, né? Mas a gente tem que comentar uma coisa que foi muito foda e que a gente tá divulgando amplamente aqui nessa postagem. É que nós recebemos nossa primeira artwork, Roger. Palmas exclusivas para esse rapaz. O primeiro artwork com a gente. Olha só que bonitinho a gente tá, cara. Incrível. Eu tô até com a minha blusa. Sempre uso uma blusa cinza ultimamente. Quando eu saí na sala, muito uma blusa cinza. E tu parece a blusa cinza que eu saí. Que eu fui no teu aniversário sexta-feira. Eu tava com uma blusa cinza igual essa. É verdade. É incrível. Aliás, aniversário sexta-feira passada foi meu aniversário, mas tudo bem, isso é só um detalhe. A idade vai chegando, Nossa batendo. senhora, socorro. E foi o Felipe Amaral, cara. Felipe Amaral sempre está curtindo. Felipe, sensacional sua arte. Cara, muito obrigado. Apesar da gente vai
morrer daqui a 2 segundos pro Cthulhu. Sim, na sua arte. Já tá na nossa cara, né, o Cthulhu. Muito obrigado, cara. Ficou muito maneiro mesmo. Muito obrigado, cara. Eu queria ter capacidade de desenhar bem. Eu não tenho. Eu também. O Eduardo Spor no dado, o Rafael Jacaúna e o Andrei no dado D6, cara. Exatamente. Pô, o Bruno tá parecendo muito o Bruno na vida real, cara. Tá parecendo muito. O que é muito engraçado, porque o cara nunca viu o Bruno na vida real, mas ele tá igualzinho o Bruno na vida real. A pose e tudo, igualzinho, cara. A pose igual, cara. O Bruno não muda, cara. E ele participa desse episódio 14, sobre System Shock. Sou eu, o Bruno Dias e o Rafael Jacaúna, que acabou não jogando o jogo, mas ele ficou lá ajudando a gente a questionar tudo lá. É o que ele faz muito bem. O Rafael Jacaúna é incrível. É um puta de um questionador, cara. Ele participa melhor quando ele não jogou, não leu ou não fez qualquer coisa que tenha feito parte do episódio, porque ele sabe questionar as coisas muito bem. Porque ele é professor, né? Sim, ele sabe como fazer esse E ele gosta de aprender. Coisas. Esse dia você não pôde participar por algum compromisso seu, que eu lembro. Provavelmente eu não participei porque eu fui fotografar alguma coisa. Foi isso. Mas todos os outros que você participa, então fica tranquilo. E é isso. Então a gente fica aqui com o episódio 14 do Pod Terror sobre System Shock de 1994 para computador. E é isso aí. Here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. The car's parked in the city square. The top floor. It's just a hunch, but I don't think he's after me, because he is after you. Even when I change the bandages, the blood and pus just start oozing. Why don't I press it? Nova Atlanta, setor 11, prédio 71G. 7 de abril de 2072. 23 horas e 13 minutos. Hacker inicia acesso não autorizado na rede da Tree Optimal Corporate. 1 hora e 26 minutos. Hacker tenta acessar arquivos protegidos da Estação Espacial Citadel. 1 hora e 33 minutos. Forças de segurança da Tree Optimal apreendem um intruso. Aqui é Edward Diego, da Tree Optimal. As acusações contra você são severas demais. Mas elas podem ser retiradas se você realizar um serviço pra gente. Quem sabe você até consegue uma interface neural de nível militar, se você realizar o trabalho direito. Edward Diego concede ao hacker acesso nível 1 a Shodan, inteligência artificial que controla a estação Citadel. Com todas as restrições éticas removidas, Shodan Eu reexamino minhas prioridades e chego a novas conclusões. O trabalho do hacker terminou, mas o meu está apenas começando. Cumprindo sua palavra, Edward Diego permite ao hacker receber a interface neural de cyberespaço. O coma de recuperação decorrente deste processo levará 6 meses para se completar. Edward Diego está deletando todos os arquivos relacionados a estes eventos. System Shock é um jogo em primeira pessoa, lançado em 1994 para computador e depois logo para macOS, desenvolvido pela Looking Glass Technologies, que depois lançou o System Shock 2, que é o jogo mais famoso da série, tem na Steam para você jogar e comprar, e depois foi o jogo que catapultou a Irrational Games, a produtora que fez o BioShock em 2007 e tal. E a Irrational Games foi formada em 99, tudo isso graças ao sucesso do System Shock 1 e 2. Ele lembra muito o Doom, né? É um jogo em primeira pessoa, vamos falar um pouquinho sobre ele rapidamente, como funciona. Na verdade, a jogabilidade do System Shock, ela é bem baseada no Doom mesmo, no Doom 1, o classicão, que não tinha pulo, não tinha nada demais. O máximo que você podia era ir andando pros lados, tinha aquela jogabilidade bem travadona mesmo, como você via em FPS da época. Uma coisa que era diferente no System Shock é que eles introduziram uma coisa chamada inventário, ou seja, eles misturaram alguns elementos de RPG no meio de um FPS. Isso quer dizer que você conseguia fazer algumas coisas tipo modificação de personagem, de colocar implante no personagem, pegar alguns itens direto do cenário que possa te ajudar depois e por aí vai. Só pra situar os ouvintes, jogos de computador em 1994, como é que era o videogame em 1994, né? Como é que tava essa época em 94 dos computadores e dos videogames? Bicho, a gente tá falando da época que não tinha nem o Windows 95. Exatamente. A gente tá falando de era jurássica, tá ligado? Você abria os jogos digitando no DOS, né? Digitando os comandos Exatamente. E navegando pelas pastinhas e tal, é muito louco. Ou indo na cara dura e, tipo, pegando o Windows 3.11, tá ligado? Tipo, o Windows 95 tava começando a surgir ainda. Pra gente se situar nos consoles, você pode imaginar que o PlayStation 1, né, foi lançado no finalzinho de 94 lá no Japão, e nesse ano tava estourando os jogos Super Nintendo e Mega Drive. Por exemplo, o Sonic 3 lançou pra Mega Drive esse ano, e o Super Metroid lançou pra Super Nintendo nesse ano ainda. Foi ainda um ano muito movimentado. O Final Fantasy VI lançou pra Super Nintendo nos Estados Unidos, e o Donkey Kong mais pro finalzinho do ano também lançou. Tudo
tudo em 94. Então, apesar dos consoles estarem muito movimentados com grandes jogos e o PlayStation 4 lá no Japão começando e tal, o computador ainda estava liderando a potência, como sempre liderou, né? A questão de hardware, porque você podia customizar, você podia ter coisas melhores. E esse jogo, System Shock, inovou bastante com o seu gráfico 3D, não só pela proposta, né, de ficção científica, primeira pessoa misturada com RPG, mas também porque na época você fazer isso pra DOS era muita loucura, né? 94 você fazer um jogo desse tamanho, dessa complexidade. Assim, o jogo 3D mesmo, o jogo era só, tipo, na visão do perspectiva, que você conseguia ver por 6 axis. Mas era aquele negócio, você ainda tinha, tipo, aquela visão meio Doom ainda. Por exemplo, o jogo ser e vários sprites 2D, todos os inimigos serem sprites 2D e só a visualização mesmo, os cenários em si eram 3D. Renderizados em 3D. Rafael, qual foi o jogo de computador que você se lembra de ter jogado assim pela primeira vez na sua vida? Cara, o jogo de computador que eu joguei pela primeira vez era um jogo com uma fadinha ou uma bruxinha, sei lá, e ela tinha que sair voando pela tela, era algo tipo joguinho de Atari. Mas eu não lembro basicamente de nada, mas o primeiro jogo de computador que eu lembro realmente foi o Doom. Eu não conseguia jogar sozinho, eu era lerdo demais pra jogar, pra mexer com a mão direita e dar tiro com a mão esquerda, saca? Tinha que andar a setinha. Então eu jogava geralmente com um amigo meu que era o dono do computador, eu só dava tiro e ele andava e abria a porta. Eu só dava tiro e abria a porta. E eu ficava cagado jogando aquilo. Era muito assustador. Porra. Você só andava um quadradinho, virava, era assim? Não. Você já andava fluido, tinha que andar apertando na setinha. Andando o quadradinho era o Wolfenstein, né? O Wolfenstein e o Catacombs. Catacombs era um jogo ainda mais antigo que o Wolfenstein. Tipo assim, era um FPS de terror também, só que você era um mago que tinha que destruir um necromante. Um dos primeiros jogos da id Software, inclusive, se você der uma procurada por Return to Catacombs, você pode ver isso. Legal, não sabia. E esse jogo era o seguinte, era um simples maguinho que tinha que destruir um necromante. E dentro da catacumba você descobria várias coisas. Você matava zumbis, você matava outras criaturas, tipo, sei lá, lobisomens ou outros acólitos que estivessem seguindo esse necromante, entendeu? Maneiro, muito legal. Cara, era mó bacana. Você contar que você tinha várias magias, tipo, sei lá, magia de raio, fireball, etc, entendeu? Fora isso pra época devia ser mó loucura. O gráfico é muito feio. Se você olhar hoje em dia, é a parada risível. Que você vai olhar, você vai ficar, tipo, você vai levantar o braço e vai falar, você tá de sacanagem. Mas, tipo, na época era algo tipo, uau, estamos fazendo um jogo em 3D, saca? Tipo, foi um dos primeiros mesmo, digamos, que tem a visualização 3D, mesmo os inimigos sendo no mesmo estilo do System Shock e do Doom, que no caso são inimigos vistos de frente, tipo, tiles mesmo, desenhado em 2D, só que o cenário todo era 3D, sabe? Entendi, então o Wolfenstein veio depois desse, então. Veio depois do Return to Catacombs. Eu lembro que o primeiro jogo 3D que eu joguei na minha infância foi um jogo chamado 4D Boxing, que era um jogo 3D, só que com traços grosseiríssimos, a visão era em primeira pessoa, então você jogava em primeira pessoa nesse jogo de boxe. E era muito, tipo, poligonal, muito grosseiro, assim, os traços. E foi o primeiro jogo 3D que eu realmente identifiquei. Caraca! E aí depois vieram os outros, desde Duke Nukem 3D até Doom 2 e tal. O Doom 1 eu realmente não lembro de ter jogado, eu joguei muito Doom 2, que foi o que mais se popularizou também. Mandei o link aqui pra vocês darem uma olhada no Catacombs, do Catacombs 3D, que é de 91, inclusive. Caraca, 91? Novembro de 91 foi o primeiro. O link vai estar na descrição pra galera dar uma olhada. Eu vou botar também na postagem algumas imagens do jogo. E é uma trilogia, olha que maluquice. Foda, muito foda. O primeiro que eu joguei foi o Catacomb Babes. Bruno, mal que eu te pergunte, quantos anos você tem? Eu tenho 25. Agora deu tilt mental. Por quê? Por quê? Como você conhece jogos que são mais velhos do que você tecnicamente? É porque, digamos que eu tenho contato com o computador desde que eu tenho 5, 6 anos de idade, entendeu? Meu pai era técnico de computação e tal. Meu pai sempre viveu trazendo videogame pra cá pra casa. Computador e essas coisas, eu sempre tava antenado, que meu pai sempre também gostava. Então a gente ficava jogando junto, basicamente. Aí você ficou afetado desse jeito, né? Então tá explicado. Por isso que eu fiquei retardado assim. Agora eu entendi de onde veio. Tanta maluquice. Videogame faz mal, criançada. Então é isso aí. Essa é a mensagem. Avisa as crianças. Hacker begins unauthorized entry. Voltando pro System Shock, ele foi produzido pela Looking Glass Studios, que antes desse jogo, eles tinham feito o Ultima Underworld. É um RPG em primeira pessoa, publicado pela Origin System, em março de 92. E se passa dentro do universo Ultima. E, tipo, eles queriam fazer uma coisa parecida com esse Ultima Underworld, só que eles queriam fugir da fantasia, né, que tava começando a ficar saturado. Do mundo fantástico, orcs, demônios e dragões e esse mundo de RPG. Então foi quando eles se juntaram pra fazer um brainstorming e chegaram nessa ideia de cyberpunk futurista pra tentar fugir um pouco do que já tava sendo feito de fantasia, né? Eles nem escreveram direito o jogo, eles escreveram mais pequenos pedaços da experiência do jogo que eles queriam ver num videogame e depois eles amarraram tudo isso com uma história. Como é que é a história do jogo, assim, de início? Você é um hacker que invade todo o sistema da Cidadela por simples prazer de
mesmo hacker, entendeu? O ano é 1972, hackerismo tá em alta, como em 94 também estava em alta, né? Você vê surgindo diversos sistemas futuristas e histórias ligadas a isso, né? Em 94, 92, 93 e tal, você começa a ver... Ainda tava no auge de cenário cyberpunk, né? E os computadores estavam se desenvolvendo bastante, em velocidade muito alta. Então, muita coisa relacionada a isso tinha um destaque maior e tal. Então, o jogo levando você pra 2072, o protagonista é um hacker sem nome, né? Isso é importante deixar claro, né? O jogador é o próprio protagonista do jogo, por isso eles não dão um nome em nenhum momento do jogo. E você, como hacker, você consegue invadir esse sistema da cidadela. Ele é todo controlado pela Shodan, que é um anacrônimo de... Sentient Hyper Optimized Data Access Network. Rede hiper-otimizada ciente de acesso de dados. Calma aí. Então, vamos lá. É um jogo que se passa num futuro distante. Isso. Onde os seres humanos já inventaram uma ótima inteligência artificial. Exato. E essa inteligência artificial administra uma base espacial. Exatamente. E você é um hacker que é preso e vai ser levado pra essa base fora da Terra. Exato. E lá vai ficar preso. Você é capturado. Você é encontrado, investigam você, né? Você é capturado. É um dos diretores lá, eu não sei se é o vice-presidente, é um desses caras importantes, fodões. Esse cara chega pra você tá preso e tal, e ele te dá duas opções. Você ficar preso na base pra sempre, pagando pelos seus crimes, ou você ajudar ele a vazar uma informação, um estudo de biotecnologia pra ele vender no mercado negro. Estão oferecendo milhões, entendeu? Então esse diretor corrupto, né? Ele vai descartar todas as acusações que a empresa tem contra você, e se você trocar por isso, essa barganha, né? Você conseguir vazar esse experimento de biotecnologia. Pra você aceitar essa barganha, esse executivo fala que vai te implantar um chip na sua cabeça. De uso militar exclusivo, que nunca antes utilizado, entendeu? Pra você ter conexão do computador no seu próprio cérebro, pra se tornar uma pessoa evoluída. Pro hacker conseguir vazar essas informações, ele teve que remover as restrições de moral do sistema, do computador, entendeu? E aí, ele consegue vazar essas informações, coloca um chip nele, o computador agora não tem mais as restrições de um computador, e aí o hacker fica 6 meses adormecido pra se recuperar dessa cirurgia. Caraca, a tecnologia futurista tá lenta na cura. Pra quem fica perdido com esse negócio de restrição moral, no caso, tipo, não matar, proteger todos os humanos, etc. Ou seja, como você removeu esse tipo de restrição ética, você literalmente disse, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Incluindo atrocidade. A máquina, ela tem uma lógica, né? Então, quando esse cara adormece, a máquina, ela se desenvolve. Ela desenvolve o próprio pensamento, o próprio senso crítico dela, até chegar na conclusão que os seres humanos não são mais importantes do que insetos, por exemplo. Então, até aí, essa história se torna, pra época, talvez, entre aspas, um pouco original, porque todo filme que a gente vê acontece isso, né? Original nem tanto, porque Asimov já tinha escrito sobre isso. Mas até essa época a gente não tinha muitos filmes ou algum entretenimento com esse tipo de assunto. Interessante. A parte mais interessante até esse momento da história é que quando esse hacker acorda, a Shodan, que é o nome da vilã do jogo, que é esse sistema, ele não tem um corpo físico, entendeu? Ele é um corpo totalmente de network, né? De computadores e tal. Então, como é que ele se manifesta como um inimigo real pra você? Ela acabou usando essas experiências, esse conhecimento biológico que ela tinha de biotecnologia e tal, ela matou quase toda a equipe que tava nessa citadela, ou transformou ela em ciborgues controlados por ela, ou até fez mutações genéticas. Então você tem um misto, né, de ciborgues e mutações genéticas como inimigos, tudo controlado por essa Shodan. Inclusive os robôs da base também estão sob o poder dela. Robôs, ciborgues e mutações genéticas. Você acorda nesse cenário. É o famoso, imagina você acordar no meio de um pesadelo, no meio de um lugar sozinho, onde tá todo mundo contra você e você começa a ver uma porrada de aberração querendo te matar. A Rebecca Lansing, uma consultora de contra-terrorismo da Trioptimum, contacta o hacker que tá acordado nessa base e ela avisa que a Shodan tá começando a carregar os raios, que essa base é uma base mineradora também. Então a Shodan tá começando a carregar esse laser tal para as principais cidades do mundo. E ela pretende destruir ou causar muito dano à raça humana. Então a Rebecca Lansing começa a falar com você no início do jogo sobre isso. A Shodan, ela tá querendo tomar a Terra pra ela, entendeu? Ela tá querendo fazer a mesma coisa que tem no planeta Terra do que tá na base militar, efetivamente. Esse é o motivo dela. Depois que ela te perdeu todo o senso moral e ela adquiriu um novo, ela acabou ficando megalomaníaca. Ou seja, ela começou a se achar um deus, entendeu? Ela queria ser tipo um deus pra raça humana. A história é muito boa, assim. É bem cenário de cyberespaço, cyberpunk, é uma coisa pronta, né? Ô, Rafael, você já jogou RPGs desse estilo? Já narrei RPGs histórias que eu fiz desse cenário futurista, tanto cyberpunk, gótico, tecnológico, robô gigante. Tem a sua variação, né?
né? De Cyberpunk pra robô gigante é muito diferente. Mas já narrei jogos do gênero e a gente sempre coloca as máquinas como inimigas, né, cara? Geralmente nesses cenários as máquinas sempre são vilãs e os humanos são pessoas que utilizam máquinas ou aplicativos cibernéticos pra poder peitar, né? Enfrentar essas máquinas. Entendi. E é muito parecido com o próprio jogo System Shock, porque você é um hacker, então sua maior arma são outras tecnologias, são outros robôs, são outras modificações que você faz. E muito disso você consegue ver no próprio jogo. Eu queria só mandar uma foto aqui pro Rafael dar uma olhada na tela do jogo, pra você ter uma ideia da complexidade que é o HUD, né? Pra ser bem honesto, ele é bem sujo, entendeu? Não é uma coisa muito agradável de se olhar, o primeiro HUD. Não parece nada com 2, por exemplo. É totalmente diferente, né? Nossa. E você imagina que isso aí é uma das telas, são 3 telas diferentes. Caramba. A gente, quando era criança, tinha uma imaginação muito boa pra jogar as coisas, né? Tinha. Era muito sujo, era muito complexo, mas é porque os próprios desenvolvedores não queriam deixar nada de lado sobre os elementos que eles queriam inserir nesse jogo, que eram os elementos de RPG. E você tem aí a sua arma, você tem o mapa, você tem os seus itens, você tem a missão, você tem a sua estamina, e tá tudo aí, tá muito grosseiro, tá muito grande na tela, mas fazia parte pra você poder até controlar o jogo, entendeu? Entendi. Bem interessante. Por exemplo, você não conseguia olhar pra cima e pra baixo com o mouse. Você tinha que apertar um botão, ou 2, né? Um pra cima e outro pra baixo, pra você poder olhar em diagonal. E convenhamos, isso será horrível pra fazer. Imagina você não conseguir olhar pra baixo. Você quer pegar um item no chão, né? Você não pode mover o mouse pra baixo pra olhar pro chão. Você tem que apertar um botão ou clicar na tela pra descer a visão. Cara, sinceramente, isso era uma coisa que eu dou graças a Deus que os caras finalmente consertaram. Isso era muito inconveniente. No Doom 1, você não precisava, né? Olhar pra baixo e pra cima. Ele já fazia isso automaticamente. Hacker begins unauthorized entry. Outra coisa interessante de comentar é que quando você matava o inimigo, ele deixava item, né? Ele deixava o loot, que seria munição de armas, briefings, logs, né? Tipo, cartas e e-mails e tal. Era muito igual RPG. Você clicava no corpo, aí o corpo aparecia uma lista de itens que ele possuía. Muito parecido com BioShock, que usa isso até hoje. Uma coisa que eu não sabia, BioShock é jogo de terror. Ele é considerado um jogo de terror, sim. Digamos que o BioShock é o que o pessoal fala hoje em dia, que o BioShock é o sucessor espiritual do System Shock, entendeu? O nome é parecido. Sim, se você parar pra olhar, inclusive o sistema de hacking que você usa no System Shock 1 e 2 é igual, praticamente, o do BioShock. O sistema de equipamento, que eles melhoraram pra caraca. Então me fala o seguinte, dava pra você enxergar a arma igual os jogos de primeira pessoa atual? Sim, você via sim. Tinha alguma variedade de arma? Como que era? Você tinha 16 armas. Nossa, mentira, isso tudo? Só que você podia carregar só no máximo 7 armas. E cada arma tinha diferentes tipos de munição. Se não me engano, eram 2 ou 3 tipos de munição pra cada arma, não era? É quase isso. Você tinha tranquilizante ou você tinha uma arma bomba. E dependendo do tipo de arma, né? Dependendo do tipo de munição que você utilizava. Por exemplo, uma arma de gás era pouco efetiva contra um robô, mas era muito efetivo contra um inimigo orgânico. Enquanto uma arma de, vamos dizer, de choque era muito efetivo contra robôs. Você tinha elementos de RPG quando uma arma dava dano crítico, quando era eficaz, quando dava dano efetivo, dava, enfim. Quando o inimigo tinha resistência àquele tipo de dano. Tinha esses elementos de RPG durante a luta. Doom não tinha esse tipo de coisa. O Doom era só meter bala. Só meter bala. Então ele já vem trazendo todo um contexto que ele vai explorar melhor nos próximos cenários do jogo, porque pra época isso era muito novo. E também era uma coisa meio criticada, porque a curva de aprendizado desse jogo era um pouco complicada, entendeu? Porque você tinha muitos elementos de RPG e a galera tava acostumada com o Doom, que era só andar, atirar e se divertir, entendeu? Então ele perdeu um pouco esse caráter arcadezão e adicionou muita coisa de RPG, que adicionou bastante na história também, consequentemente. Uma coisa que foi bem bacana é que eles incluíram muito detalhe de você poder fazer compreensão de história e ter imersão no cenário, né? Isso foi uma parada muito maneira. Com esse negócio de você, por exemplo, mata o inimigo e pega um log. Aí depois de determinado log você vê que algum personagem fala alguma coisa pra você, etc. Pra você se situar o que aconteceu naquela base mesmo antes, entendeu? Isso é uma coisa muito interessante. Eles preferiram contar o jogo por meio desse tipo de coisa. Pelos inimigos, pelos e-mails que você recebia, pelos logs, os disquetes que você conseguia pegar. E principalmente porque a Shodan também ficava te atacando o tempo inteiro, né? Era mais porque ela não te atacava fisicamente, mas ela te atacava mais verbalmente, tipo, te deixava mais assustado. E o fator de ter o psicológico tinha também. Lembra muito Portal. A GLaDOS foi muito inspirada na Shodan, provavelmente. A GLaDOS foi muito inspirada na Shodan. E a Shodan, ela fala com você por câmeras, ela utiliza câmeras, fecha portas. Volta e meia você dá algum jeitinho, tipo, destruir as câmeras pra ela não poder te ver, ou se esconder dessas câmeras. É bem diferente, assim, a interação. E uma das coisas que eu achei legal, a opção deles de não colocarem nenhum personagem NPC, é porque eles achavam que tirava você da ficção. Levantava muitas perguntas, às vezes. E eles não queriam isso. Eles preferiram contar a história por meio de texto, e-mails e voice-overs, né? A televisão
estação passando, os comunicados, as mensagens dos cientistas mortos e tal. Foi uma coisa que marcou bastante a série. Foi carregada pro 2 também. Muitas vezes, durante o jogo, você precisava ir pro cyberespaço, que é o local onde você consegue entrar na rede, né, e combater a Shodan ou os artifícios da Shodan cara a cara. E nesse cyberespaço foi uma revolução, né, porque você conseguia misturar dois tipos de jogos. Esse FPS, né, e depois quando você andava pelo cyberespaço, você tinha o net hacking. Essa parte do jogo era realmente totalmente feita em 3D. Ele mais parecia com jogos na onda tipo Descent. Descent era um jogo de nave de, se não me engano, 96, que ele era de uma coisa chamada 6 Degrees of Freedom, ou seja, você conseguia voar por todas as direções, literalmente. Você não ficava preso ao chão, você literalmente voava. Você tinha liberdade total pra voar por 360 graus, dentro de um espaço. Modo de batalha do Star Fox, é isso. Você tem uma navezinha, você pode ir pra todos os lados. Por alto mais ou menos o Star Fox da vida. Você consegue literalmente se mover por qualquer lugar. Você olha, por exemplo, pra cima, digamos, o canto de uma sala quadrada e você tá no chão. Você quer ir pra lá, você consegue ir voando até lá. Basicamente é isso. E os artifícios que você fazia, por exemplo, às vezes você precisava abrir uma porta e aquela porta estava bloqueada porque tinha um nível de acesso que você não tinha. Ou seja, você tinha que fazer o quê? Você tinha que hackear aquela porta. E para hackear aquela porta você tinha duas formas. Ou você ia no painel direto e podia fazer o hacking por lá. Em algumas portas isso funcionava. E nessas que não funcionavam, você tinha que voltar no terminal de acesso de net hacking, entrar no cyberespaço, que foi isso que eu acabei de falar, e você tinha que destruir uma coisa chamada Ice Wall, como se fosse uma espécie de guardião. Se você destruísse esses guardiões, você conseguia liberar mais níveis de segurança, entendeu? E geralmente esses Ice Walls, eles são tipo rostos gigantes, é uma parada meio louca. Vamos lembrar um pouco de Tron, né? O cara é abduzido pra dentro da rede lá de computadores e você tem personificações de um montão de coisas, assim, inclusive das paredes e tal. Tem esses desafios, né? Esses quebra-cabeças ou essas batalhas. Quando você consegue vencer, né? Essa batalha, esse desafio, você acaba desbloqueando portas no mundo real. Hacker begins unauthorized entry. Modificações cibernéticas. Sinceramente, não me recordo se isso tem no 1 ou se isso é só parte do 2. Porque, na verdade, você pode colocar alguns implantes pra melhorar o personagem, entendeu? Mas acho que isso é só a mecânica do 2. Eu não tenho certeza se isso tá no 1 agora. No 1 você tem hardwares, que são escudos, são melhores de velocidade, melhores de força e tal. E ao longo do jogo você vai pegando hardwares mais avançados que vão acoplando no seu corpo e vão melhorando você como jogador. Esse tipo de melhora foi modificações cibernéticas, né, no 2. E depois isso foi totalmente pro BioShock, se popularizando aí naquelas modificações onde você injetava Plasmids, né? E aí você ganhava habilidades especiais. Coloquei um vídeo pra vocês aí do como é que funciona mais ou menos o combate no cyberespaço. Na postagem vai ter um vídeo de um combate no cyberespaço. Tu vai pegando as coisas, você é uma nave, né? Isso, você é uma nave e todos esses softwares que você vai pegando são tipo, às vezes você pega algum fragmento de dado pra você conseguir fazer evolução, você consegue pegar melhoramento tipo de software, por exemplo, pra pegar uma arma mais forte pra atirar no Ice Wall ou até mesmo em algum outro inimigo que você encontre, entendeu? Isso representaria você, sei lá, hackeando o computador, seria isso? Exato, você literalmente entrando em um terminal e vendo como é que era dentro do acesso de dados de um computador, entendeu? É Tron. Você navegando pela rede de computadores. Como o Nando falou, é Tron, né? Sem tirar nem pôr. Hacker begins unauthorized entry. Mas o terror estava realmente junto com os inimigos, cara. Que os inimigos eram coisas desgraçadas, né? Mutações genéticas grosseiríssimas e tal. Mas no primeiro tem isso, só que visualmente é bem fraquinho, assim, é bem pixelado, né? É, comparado com o 2, um é realmente meio fraquinho. No 2 você já tem cientistas se enforcando, você tem mensagens de sangue escritas na parede com o sangue das pessoas. Quase alguma coisa ritualística, né? É uma coisa bem mais grosseira do que o primeiro. O primeiro tá bem mais focado nesse cyberpunk de mutação e ser muito gore visual. Na verdade até tem, só que o 2 ficou bem mais pesado. Graficamente também. Até tem, mas como o visual é mais pixelado, você fica meio, tipo, Era um sprite, cara. Quando você chegava perto, ele aumentava o sprite, né? O pixel dele. Então ficava um gráfico bem fraquinho e tal. Toscão mesmo. Bem toscão mesmo. Mas a galera se amarrava, né? Você tem todas as informações do bicho lá, sua arma. Na época era algo tipo, né? Mistura quase perfeita do primeira pessoa com o RPG e o cyberpunk, né? Então inovou muito. E isso é na nave. Sim, é dentro da nave. O 2 também é dentro dessa nave? Não, o 2 se passa em outro lugar, né? É outra nave já, é outra estação espacial. Tanto que no 2 tem várias referências. Imagem você vê vários soldados mortos e, tipo, inclusive coisas escritas Remember Citadel. Cara, olha só. Citadel era o nome dessa nave, Citadel Station. Posso estar falando uma grande besteira, mas isso tá me lembrando um jogo bem moderno. Sabe qual? Dead Space. What the hell was that? Automatic quarantine must have tripped when the filtration system restarted. Everybody relax.
Sim, muitas referências, cara. Sim. No próprio Dead Space você tem referências do System Shock. Pois é, porque você tá falando de pessoas se matando, cientistas, nave espacial, pessoas mortas, monstros, zumbis, sei lá. Isso é no Dead Space, né? Vem logo na minha mente que é um jogo que eu curti, eu joguei e me lembrou. Inclusive pela menção de várias coisas do cenário. Mas o Dead Space, ele preza mais por outra coisa, né? Ele puxa mais pra, tipo, pro místico, já por causa daquele negócio do artefato marciano que você tem, né? O marker e etc. O System Shock não. O System Shock é mais na modificação genética mesmo. Ele é mais cyberpunkzão. Tem uma lista aqui de similaridades dentro dos jogos. Você tá dentro de uma nave espacial sempre. A nave espacial é infestada por seres biológicos controlados por uma mente comum. Quase todo o contato que você tem com a história é por meio de audiologs e e-mails. A progressão no jogo, ela não é linear. Você pode explorar a nave de várias formas em diferentes momentos do jogo. E isso, inclusive, deixava muita gente confusa. E até o layout, né? A porta, painel de controle do System Shock, você às vezes não conseguia distinguir, cara. Uma sujeira na parede era um painel de controle pra você abrir uma porta. Era bem complicado, cara, pra essa parte. Outra similaridade com Dead Space. Um dos objetivos mais comuns era reiniciar a força de algum lugar, que um bicho ia lá e fudia tudo. São algumas das similaridades do System Shock. Hacker begins unauthorized entry. A Shodan, ela vai ficando frustrada, né? O hacker se provando muito eficiente, né? Em matar os bichinhos dela. E cada desafio que ela propõe a ele consegue se livrar, ele consegue desenvolver a solução. Uma coisa que era muito comum. Você tava prestes a entrar numa sala, você tá lá amarradão. Você vai estar com a sua arma tranquilamente, abre aspas, entrando numa sala, fecha aspas. Quando do nada entra um audiolog de contato da Shodan virando pra você e falando: se você entrar nessa sala, você morre. Como você fica? Isso acontecia frequentemente no jogo, entendeu? Por exemplo, você tava com tudo aceso, de nada você entrava numa sala vazia. Você entrava na sala, apagava as luzes. Aí ela chegava, mandava uma mensagem pra você, por exemplo: você acabou de cair na minha armadilha, agora morra. Quando acendia as luzes, tava cheio de monstros, mutante, monstro, etc. Vindo tudo pra cima de você. Nossa senhora. Isso acontecia com uma certa frequência. E você podia ver isso em Doom 2 também, depois, em outros jogos. Sempre tinha uma cena dessa, né? Você via a voz do demônio e aparecia uma legião de monstrinhos pra te matar e você derrotar. Eu falo o seguinte, esses monstros vêm de onde? O robô que criava? O computador? Metade da equipe da Cidadela. É uma cidadela, é grande pra caramba. Metade morreu e outra metade foi transformada em ciborgue ou mutante. Aí se tornaram inimigos controlados pela Shodan. Não, beleza, eu entendi. O lance é, o jogo não se preocupa em explicar ou não explica como que a Shodan fez isso? Então, foi no início do jogo, quando você tentou vazar aquele experimento biológico, né, pro Edward. Quando você dormiu, ela, em vez de vazar, tipo, entregar esse experimento pro Edward, ela acaba injetando na própria tripulação esse experimento. E aí a coisa fica louca. Entendi. Pela história, o primeiro objetivo que você tem é impedir que a Shodan atire os lasers para destruir as principais cidades do mundo e se tornar um tipo de deusa pra humanidade. Em seguida, depois que deu errado, né, esse plano dela, ela tenta enviar esse vírus que transformou a equipe toda pra Terra, pra poder contaminar todo mundo. E aí isso já é mais uma missão pro hacker poder impedir que ela envie esse vírus pra Terra e infectar a galera toda. Depois que ela é frustrada de novo, ela muda de ideia. Ela começa a pensar em se transferir pra redes de computadores da Terra, pra poder escapar e trabalhar de perto com essa população que ela se considera superior. E aí ela é frustrada mais uma vez, que o hacker consegue interceptar essa transferência e impede ela também. E por última opção, o hacker mesmo, ele ativa a autodestruição da nave e tenta fugir pro escape pod, né? Pela cápsula de escape. Os jogos, eles eram futuristas, mas o futuro era muito estranho, né? O computador tinha que escapar por um pod, cara. Ele não podia se upar em algum lugar, não, né? Não tinha HDs naquela época. O computador não se transfere, ele tem que ir embora pessoalmente. Não tinha wireless. Na verdade, faz até um certo sentido, porque como ele tava sem comunicação com a Terra, as duas únicas escolhas da Shodan seriam se transferia pro cargo de um dado do pod de escape, ou ela se transferia pra cabeça do hacker. Caramba, sem comunicação. A própria Shodan, ela corta a comunicação do hacker com a Terra, né? Tem isso também. Tanto que, em alguns momentos do jogo, o hacker tá falando com a Rebecca, né? Que é a assistente de contra-terrorismo, e a Shodan invade a ligação e a pegadinha. Você já viu aquele filme Ascensor de Fish? Já. Então, esse hacker é tipo o Hugh Jackman, né, cara? É tipo isso, é bem perto. Não é um gordinho que hackeia computadores, é um maluco motherfucker. Exato. Interessante. Hacker begins unauthorized entry. Depois da Shodan não conseguir escapar por essa cápsula de escape da nave, ela vai atrás do hacker, entendeu? Dentro da nave. E aí o hacker tem uma última batalha dentro do cyberespaço contra ela e o hacker acaba ganhando.
logo em seguida ele é resgatado da Terra e oferecem ele um trabalho na própria Trioptimum, como um chefe de segurança e tal. E aí no final de tudo, obviamente, ele não aceita o emprego e fala que quer continuar sendo um hacker pra vida toda. E esse é o final da coisa toda, o hacker sem nome. É lógico que é muito mais emocionante você ver a nave explodindo, você ver a última batalha contra o Edward, que virou um monstro. Um abraço pro Dr. Birkin do Resident Evil 2 e do Mr. X. Essas referências aí. E tudo termina em paz. Aí acaba. Assim, a recepção, cara, disso foi um sucesso moderado, né? Não foi um recorde de vendas, mas pela complexidade e pela quantidade de elementos que eles conseguiram inserir um jogo em primeira pessoa, foi inacreditável, assim. Foi, tipo, ele recebeu notas altíssimas por causa disso, entendeu? Criticaram, lógico, a curva de aprendizado, porque a gente falou, né? São 3 telas diferentes de informação. O cenário é todo pixelado e tal, apesar de ser 3D. A história é complexa e tal, se você for ler detalhe por detalhe. Mas era um jogo, sim, de temática cyberpunk, com muito do terror, né? Dos monstros, da história da equipe morta e tal. Você ouviu o relato dos mortos, né? O relato dos membros da tripulação se transformando em bichos mutantes. Ele influenciou muito, cara, uma geração de jogos cyberpunk. Foi um jogo que catapultou, né? A empresa, a Looking Glass, a se tornar Irrational Games em 99, que foi a empresa responsável por lançar o BioShock em 2007. Uma curiosidade, vocês sabiam que foi a Looking Glass também que fez o Tiff? 1 e 2, né? Nossa. O último lançou agora pra PlayStation 4, né? Que a gente viu. E ela fez esse jogo, cara, Tiff. É isso mesmo, de 98. Muito foda. Um excelente jogo também. Que alguns consideram como terror. Não sei ainda como, mas... Eu não acho que ele seja terror, não. Ele stealth. mais pro stealth. Cara, o que é jogo de terror, né, cara? Eu jogo XCOM, às vezes eu fico todo cagado. XCOM? Sério? É jogo de estratégia de alienígena, cara. Às vezes eu fico com medo de, caraca, o que vai aparecer, que bicho vai aparecer. Tem zumbi, tem monstros de devoradores, tem robôs, tem alienígenas. Tem os alienígenas que são monstros de 4 patas, que quando matam seres humanos, eles transformam-se em zumbis, sabe? Maneiro. Caralho, que doideira. O jogo eu gosto muito. Comprei o outro recentemente, enfim. Ele não é futurista. Comprei ele em 2012. Ele se passa em 2014, se eu não me engano, 2015. E é uma invasão alienígena na Terra. E você tem que combater os alienígenas, roubar a tecnologia deles, interrogar eles e tal. É um jogo de estratégia daquele tipo que você anda quadradinho por quadradinho com o seu time e tal. E lançou no início desse ano, no final do ano passado, que se chama Boreal, que se passa na década de 60. Que foda. E é um jogo da década de 60 e é futurista. Você luta contra os alienígenas, rouba a tecnologia deles e, pô, é muito maneiro, a história é muito boa. E assim, eu cito a história tanto de terror, não é necessariamente terror, é mais pra suspense, você fica com medo às vezes de fazer, porque esse jogo Boreal ele não é de estratégia de quadradinhos, que nem o XCOM padrão, ele é um novo XCOM, um jogo de RPG, de estratégia, de ação, você controla um personagem e manda ordens para outros 2 que são do seu time e tal, e a temática dele, ao meu entender, pelo que você tá falando, de repente encaixa no suspense e terror, porque você fica com receio, fica com medo, aparecem os monstros, incomoda um pouco alienígena. É interessante. É mais recente. Fica a recomendação, então, do Rafael Jacaúna. Vai ter link na postagem também sobre o XCOM. A gente já falou do primeiro XCOM, né? Que o Enemy Unknown, UFO, né? XCOM UFO foi um jogo que influenciou o Diablo, cara. Esse XCOM lançou antes do Diablo e influenciou diretamente o desenvolvimento do Diablo. Baseado em turno, o quadradinho, o inventário é todo em quadradinho também. Então ele influenciou diretamente o primeiro Diablo. Foi bem legal. A gente acha que terror tá mais pra um Clock Tower, aquela história e tal, mas eu acho que um jogo de estratégia, mesmo que seja lento ali, entre aspas, já que é de estratégia, eu acho que pode sim dar um espaço, eu acho que combina. E a gente entra com os exemplos de jogos de terror, de estratégia, que eu não vou lembrar agora, mas eu realmente sei. O Diablo 1 ia ser nessa pegada, né? Baseado em turno e tal, e acabou não sendo. Virou um action RPG. Mas tá aí a temática de terror, mostrando suas façanhas em todas as suas vertentes. Hacker begins unauthorized entry. Esse System Shock, ele criou uma comunidade bem grande de fãs, na época, né? E até hoje ele tem fãs da série em si. Não é uma série porque são só 2 jogos, né? Não sei se considera uma série. Falem que o BioShock é um sucessor espiritual, direto, né? Da coisa toda. E você consegue baixar o jogo, esse System Shock, uma versão portável, né? Que roda em qualquer computador, roda no pendrive e tal, com gráficos melhorados pela comunidade. E ele rodando no Windows 7. Foi assim que eu joguei. Bem pouco, só pra saber como é que funcionava e tal. Mas se você quiser o link pra download do jogo, vai estar aí. Convido você a testar como é que era os jogos em 99.
94 e tal, e serve de iniciação pro System Shock 2, que é um jogo bem maior, bem mais avançado, feito em 98, bem mais incrível, assim, pra temática de terror e tal. Também gerou o quê? Fanfics, criou histórias, criou spin-offs, a comunidade realmente pirou nessa história, no cyberpunk, no futurista e no hacker, e foi muito louco. Faz tanto sucesso na época e até hoje que ele voltou, não um, mas o 2, ele voltou a ser lançado pela Steam, tá disponível pra Windows, Mac e Linux, quem quiser baixar, tá lá, é baratinho, se não me engano é $8 você consegue baixar pela Steam. E ainda tem mods, tem gente que faz missão, fan mission até hoje pro System Shock 2. Nossa. Sério. E mods e tal, então é um jogo que influenciou. E ainda influencia muito, principalmente a comunidade que desenvolve jogos, né? Os desenvolvedores de jogos cresceram com essas referências e é um jogo fácil de criar mods, né? Eles incentivam você a criar mods, tem uma comunidade de mods aí. Cara, é um jogo muito legal pra você conhecer. O System Shock 2, principalmente pelo gráfico melhorado, pela jogabilidade totalmente melhorada, tudo é melhorado. Os inimigos são 3D, tudo é 3D bonitinho. Ou o System Shock 1, se você quiser conhecer o início da série, como é que eram os jogos desse gênero, esse RPG com FPS e uma pegada de leve de terror, você também pode baixar, nem precisa instalar, é só dar 2 cliques e jogar. E é uma parada muito legal de ver. Hacker begins unauthorized entry. Considerações finais? Cara, aí que tá, pelo fato dele ser um jogo bem antigo, eu gosto muito de jogos futuristas, eu gosto muito dessa temática. Um dos filmes que eu sou muito fã, por exemplo, é Alien, Oitavo Passageiro, que é um filme futurista, com monstro, nave espacial, e eu acho fantástica essa temática, né? Provavelmente seria um jogo que eu jogaria, assim como eu joguei o Dead Space, gosto bastante. Eu não vou comparar com o Dead Space porque ele é muito antes do Dead Space, mas eu posso dizer que é a mesma pegada e ele pega esses elementos, né, que Isaac Asimov vai fundar, vai escrever décadas e décadas antes, e provavelmente do jeito que vocês contaram, usa muito bem. E para um jogo tão básico, ele traz muitas novidades, muitos sistemas novos, muitas coisas que na época não eram pensadas em ser usadas, né? O Doom era um jogo ótimo, mas era um jogo de abrir, fechar a porta e dar tiro. Então esse jogo ele vai trazer N novidades que pra galera vai ter um estranhamento, provavelmente como o Nando falou, né? Vai ter muitas telas, muitas novidades, e o que é diferente geralmente espanta uma parte do público. Mas parece que o jogo era tão legal, tão divertido, com a história tão interessante, que uma pequena parte do público pode ter espantado e o restante jogou, né? Apostou no jogo, correu atrás, e deve ter sido muito bom jogar ele na época também. Sim. E muito bom mesmo. Quem viveu aquela época, com certeza. Eu não queria pedir para as pessoas realmente jogarem o jogo, porque é um jogo bem antigo, bem complexo. Ele não é todo otimizado pro que a gente tá acostumado hoje, mas se você quiser saber mais um pouco sobre a própria história dele, o legado que ele teve e as influências que ele deixou, tem vários links de referência na postagem aqui do episódio, e você pode simplesmente ler, pode ver vídeos e tal, e entender um pouquinho o que ele representou naquela época, em 1994, para um jogo desse gênero, né? Ele revolucionou bastante coisa, influenciou jogos que a gente lembra o tempo todo, Dead Space, os jogos futuristas de Cyberpunk, e uma leva aí de RPG também. Então eu convido as pessoas a pesquisarem um pouco mais e lerem as referências que a gente postar aqui, só pra vocês conhecerem um pouco da história dos jogos de terror. Algumas coisas que eu queria falar é que pra galera que realmente gosta de jogos Cyberpunk, pra quem jogou Deus Ex, se você pegar mesmo a ideia do HUD, de você botar melhoramento cibernético, implante em você, veio muita coisa inspirada do System Shock, tanto do 1 quanto do 2, entendeu? Tem muito desse detalhe, o detalhe de você ter uma navegação não linear, de você ter uma imersão no cenário mesmo, veio tudo, muita coisa mesmo do System Shock, entendeu? Veio muito inspirado nisso. Sim. Foi graças a uma fanfic de System Shock que provavelmente, não sei se o Nando vai colocar aí pro pessoal da Malita do podcast aí no site ou não. Não é nenhuma fanfic, né? É quase um novel completo, né? Muito grande, bem detalhado e mó bem escrito. E foi essa light novel, né? Se é que eu posso falar assim, que inspirou eu poder escrever meu livro de pós-apocalipse russo, o Antigen. Fala um pouco sobre ele pra gente botar o link aqui também. 2012 o mundo acabou. Depois da Terceira Guerra Mundial, que começou em outubro e só foi terminar em dezembro de 2012 com todas as ogivas nucleares do mundo, acabou. Foi o fim da Terceira Guerra Mundial, foi praticamente o fim da humanidade. Muita gente morreu, uma cratera gigante foi formada no meio de Moscou, que ficou conhecido como Zona Morta. As pessoas sobreviventes começaram a se infiltrar em casamatas e a comida começou a ficar escassa e várias pessoas morreram. Nesse cenário isolado, um personagem chamado Yosef, que é o personagem central da trama, ele e o pai começam a caçar por comida, e um dia o pai dele desaparece.
Depois disso, depois de 3 anos, o pai do Yosef reaparece na frente da casa-mata e no leito de morte avisa pro filho: filho, você tem que encontrar 3 peças de uma arma nuclear muito potente que pode destruir o resto do planeta. Se cair em mãos erradas, o mundo já era. E aí o Yosef parte pra poder buscar. Legal, isso é pós-Terceira Guerra Mundial. Então vai ter o link aí pra gente dar uma lida no iniciozinho. Eu gostei da história, muito boa. Vamos dar uma moral aqui pro Bruno Dias pra gente ver como é que anda essa história aí. Muito legal, cara, esse cenário. Eu queria agradecer demais a participação do Rafael Jacaúna. Foi muito legal ter sua participação hoje. Prazer sempre meu quando você chama pra gravar, cara. É sempre divertido e infelizmente o jogo de hoje eu pouco conhecia, mas aprendi bastante sobre alguma coisa nova, é bem interessante. E os ouvintes podem me encontrar lá no Mundo Freak Podcast. Eu gravo lá no site mundofreak.com.br. Você pode nos achar, o Nando às vezes grava. Se você gosta, que tá escutando o Pod Terror, porque você gosta de assuntos de terror, o Mundo Freak Confidencial é onde você pode ter muitos assuntos de mistério e terror e você vai gostar, vai se divertir bastante. E de vez em quando eu gravo aí outros podcasts, gravei o Na Porteira já gravei o Aerolito. O Mundo Freak Confidencial, que pra mim é o melhor de todos, tem um link lá pra escutar. Queria agradecer também a participação do Bruno Dias, que participou aqui com a gente. Fala aí, Bruno, tranquilo? Valeu, velho. Pô, eu queria agradecer a todo mundo aí, que agradeço de novo ao Nando aí, pô, por ter me aturado tudo quanto é maluquice que eu falo de vez em quando. Detalhe, quem sugeriu a pauta foi você, System Shock 1 e 2, né? Pois é, né? Então, como eu tinha falado, eu sou bem fã da série. Além disso, eu queria agradecer a todo mundo daqui, a galera, todos vocês aqui que puderam me chamar, o Fernando por ter me chamado também, o Jacaúna que tá junto aí da gente. O Roginei ia gravar com a gente, ficou sem microfone, né? O Rodney, no caso, que ia participar com a gente, só que acabou perdendo, o microfone deu defeito, etc. Eu também queria deixar um agradecimento pro pessoal dos outros podcasts que eu gravei, que era o pessoal do podcast Tanguinha e o podcast do amigo meu, a Luiz Ventura, do Super Controle Podcast. Também queria divulgar também o jogo que eu tô fazendo, né? Os Slipstream GX, que eu tô fazendo com o pessoal da Airtime Productions. Pra quem gosta de Wipeout, é um jogo de corrida antigravitacional baseado, bem baseado mesmo, e a gente tá recebendo um grande apoio dos fãs. Então, se vocês quiserem chegar mais próximo do feeling que seria o Wipeout, mas você não vai poder jogar isso depois do fechamento da Estúdio Liverpool, acho que o nosso jogo é mais próximo. Entendi. O Wipeout era um jogo bem difícil, né? Pelo menos pra mim, que era um jogo de corrida gravitacional, então as curvas, as viradas, tinha um guia, né? E era bem, assim, tinha que pegar o jeito pra poder controlar as naves. Então, galera, até o próximo episódio e um beijão, boa noite pra vocês. Até a próxima.